Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mais uma noite na presença do Senhor. Creio que Deus ele tem algo especial para o seu coração. Creio que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. O Senhor, Ele tem falado algo muito profundo comigo hoje. E eu tenho refletido sobre isso. E o Senhor tem me levado em alguns textos e eu vou estar declarando para os irmãos. Mas eu queria que você pensasse comigo e que a gente conjecturasse juntos aquilo que Deus, Ele deseja fazer na minha vida, na sua vida, nessa geração como um todo. Eu acredito que o maior desejo de Deus é que assim como eu e você conhece a sua presença, conhece o seu nome, teme o seu nome, é que o Senhor seja temido nas nações, é que o Senhor seja conhecido. Acredito que o propósito original e sênior da igreja, meu e seu, é a revelação de Jesus. Como foi cantado, eu quero conhecer Jesus. É muitas almas, é muitas pessoas que têm clamado isso de uma maneira que nem ela mesma entende. Muitas pessoas têm ouvido essa canção, muitas pessoas têm cantado sobre isso, mas não entendeu a real ideia, o real sentido do que é conhecer a Jesus, do que é temer a presença do Senhor, do que é ter esse relacionamento com Jesus, à medida que você teme, que você reconhece que você necessita do senhorio dele na sua vida. E o Senhor me fazia refletir isso. Quando a gente olha por todo o texto da palavra, a gente vê que Deus, Ele, antes de restaurar um Israel pleno, um Israel cheio da presença, com a glória de Deus, Deus Ele restaurava algumas coisas no coração de Israel. Deus Ele levantava alguns líderes, Deus levantava pessoas que influenciava, pessoas que estavam adiante de Israel, com o sentido único de fazer com que a nação de Israel temesse o nome do Senhor. Então eu vejo que, para que a glória de Deus se manifeste, para que a presença de Deus aconteça, para que Deus se torne conhecido para o mundo de uma maneira eficaz, de uma maneira mútua, de uma maneira alcançando todas as pessoas, o temor precisa ser restabelecido, o temor do Senhor precisa ser restaurado. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus ele só se manifesta, Deus ele só se torna real em um ambiente onde há temor. Eu vejo pela história de Davi, por exemplo. Eu não ia falar esse exemplo, mas a história de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel. Por 40 anos, Davi instituiu turnos de adoração em Israel no templo. No templo não, porque o templo não estava pronto, mas na tenda que ele elegeu e colocou a arca da aliança. Em Israel havia turnos de adoração, aonde Davi projetou os turnos na tribo de Levi, para que a adoração fosse ininterrupta, para que a adoração fosse contínua em Israel, 24 horas. Não faltava turno de levitas no templo do Senhor. Não faltavam pessoas oferecendo sacrifícios no altar, pessoas louvando, ofertas de incenso. A adoração era contínua. A presença de Deus estava no reinado de Davi e seguiu-se no reinado de Salomão, porque havia temor do Senhor. A presença do Senhor não está somente onde há música, a presença do Senhor está onde há temor da sua presença, aonde há desejo pela sua presença, aonde há fome, desejo, anseio, temor pela sua presença. E eu creio que Deus ele está nos fazendo olhar para esse sentido, porque quando olhamos, irmãos, no contexto geral da história que estamos vivendo, a gente vê que o temor do Senhor parece que está se esvaindo em alguns corações. O temor do Senhor está se esvaindo de alguns púlpitos do Brasil, do mundo. O temor do Senhor tem se esvaído de alguns músicos, de algumas pessoas. As pessoas parecem que perderam a noção do que é santo, do que é profano. As pessoas misturam as coisas. E é impossível que a presença do Senhor se associe com isso. Mas eu creio que Deus está despertando essa geração. Eu creio que Deus está despertando a minha vida e a sua com amor pela sua presença, amor pela sua vinda. O sentido do Maranata nunca fez tanto sentido na nossa história como está fazendo hoje. Nós clamamos pela presença e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ansiamos por isso. Mas há pessoas que não entendem o real significado dessa presença, dessa vinda, desse manifestar em glória de Jesus. As pessoas desejam que Jesus volte, mas para que termine as coisas, porque as coisas não estão indo bem. Já que não está indo bem, é melhor que Jesus volte. Já que não alcançamos o que deveria ser alcançado, Jesus então volte. Já que não concluímos, já que não conseguimos, então que Jesus volte.
Mas Jesus não voltará simplesmente para sanar a minha e a sua falta das coisas. Jesus voltará em glória por causa do temor do Senhor restabelecido no mundo. Jesus voltará por causa do anseio da sua presença. Jesus voltará quando a igreja entender que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Jesus não voltará para simplesmente sanar as nossas expectativas, simplesmente para voltar porque as coisas não estão dando certo. Jesus voltará porque há uma igreja que clama e ama a sua presença e ama a sua vinda. E Jesus falava isso comigo: o meu desejo é restabelecer este temor, e restabelecer o temor na simplicidade. Veja que Davi não tinha um templo estabelecido na sua época. Davi deixou uma tenda e a arca dentro da tenda. E a gente vê que anos depois, anos e anos, séculos e séculos depois, o profeta Amós fala uma coisa muito interessante. Quando ele olha para o cenário espiritual de Israel, que estava deplorável, estava sem temor, ausente da presença, Amós declara: eu, o Senhor, restabelecerei a tenda de Davi. Eu, o Senhor, consertarei os lugares danificados. Eu, o Senhor, reerguei das ruínas Israel, e eu, o Senhor, estarei com eles todos os dias. Deus disse assim: não vou restaurar o templo. Ele não disse: eu não vou restaurar outra coisa, eu vou restaurar a tenda de Davi, que era simples, mas temia a minha presença. Eu vou restaurar aquilo que estava danificado, consertarei as ruínas, e assim a minha glória será estabelecida, e Israel jamais será envergonhado. Eu vejo que Deus quer restaurar essa tenda no seu coração, irmão. Eu vejo que Deus quer restaurar essa tenda no meu coração, um lugar simples, que não tem nenhum adorno, não tem nada de diferente, não tem nada que as pessoas olham e falam: cara, esse lugar aí realmente deve ter a presença de Deus, porque é adornado, está cheio de ouro. Não, a tenda era um simples pano, mas a arca da aliança estava naquele lugar, a presença estava naquele lugar. Então quando o mundo olha para mim e para você, pode ser que não veja o adorno, mas vê a manifestação da glória de Deus no meio do seu coração, vê a presença do Senhor queimando como uma chama acesa na minha vida e na sua. E Deus, Ele faz essa restauração. É Deus que promove isso. É Deus que diz: eu vou restaurar a tenda de Davi. Essa restauração, meu irmão, ela segue-se de época em época. Sempre Deus precisa voltar e visitar o seu povo para que Ele restabeleça algumas coisas, para que Ele restaure a sua nação. E para que a restauração da presença aconteça, a restauração do temor sempre vai precedê-la. Deus sempre vai restaurar o temor para que sua presença seja manifesta. Um exemplo muito prático e muito conhecido. Como eu estou falando sobre amar a presença do Senhor, amar a sua vinda, ter temor pela sua presença, não simplesmente para que Ele venha para sanar os nossos problemas, ou a nossa expectativa não alcançada, para que Ele apague da nossa história aquilo que não deu certo. Não é para que Ele venha para isso. Ele vem para completar o cenário da história. Jesus não veio para arrumar algumas coisas, Jesus veio para completar todas as coisas. Tudo se inicia nele e tudo termina nele. Tudo Jesus tem o controle, tudo Jesus tem o governo. E amar a sua presença, amar a sua vinda, significa temer a sua presença. Eu estava lendo outro texto de João capítulo 20, onde Jesus ele ressuscitou. Jesus 3 dias e 3 noites passou morto, mas ele ressuscitou. O Espírito do Senhor levantou a Jesus dentre os mortos. Jesus não estava mais naquela tumba, mas a palavra nos diz que Maria Madalena, vendo que Jesus ressuscitou, ela foi contar aos discípulos. Ela correu e foi contar aos discípulos. Ela contou a Pedro, contou a João e aos demais. Pedro e João, tomando a frente daquela conversa, correram ao sepulcro para ver se Jesus não estava lá mesmo. A Bíblia nos diz que João passou Pedro na corrida e chegou no túmulo. Quando ele observou, ele olhou aonde Jesus estava sepultado e viu que estava vazio. Ele viu que os lenços estavam colocados à parte, e principalmente ele fez um detalhe: o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado e colocado à parte. A Bíblia nos diz que João saiu dali. A Bíblia nos diz que Jesus se apresentou a uma pessoa. Jesus se apresentou a Maria Madalena. Jesus retornou e a Bíblia nos diz que quando Jesus chamou ela pelo nome, ela reconheceu Jesus. Ela pensou que era o jardineiro. Jesus falou com ela. Jesus não permitiu que ela tocasse. Ele disse: eu preciso apresentar a minha oferta ao Pai. Eu preciso apresentar o sacrifício vivo, santo e agradável no lugar celestial. Eu preciso ir ao meu Pai e ter com Ele, mas eu voltarei.
avise os meus discípulos e a Pedro que eu voltarei. Jesus apareceu a esta mulher. A Bíblia nos diz que quando João entrou no túmulo, o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava à parte. Eu vejo que Jesus ele se manifestou pessoalmente a todos ali, os seus discípulos, mas principalmente e primeiramente a Maria Madalena, porque Maria Madalena amava a presença do Senhor. Maria Madalena temia a presença do Senhor e amava tanto a presença do Senhor que de manhã cedo ela ia ungir o corpo de Jesus. De manhã cedo ela ia até lá para ungir, para limpar, para cuidar do corpo de Jesus ainda sem vida. Eu vejo que nenhum dos discípulos fez isso, mas Maria ia lá com todo cuidado e com todo carinho e zelo pela presença, zelo pela pessoa de Jesus. E Jesus, quando ressuscitou, se apresentou primeiramente a ela. Eu vejo que Jesus ele quer fazer algumas coisas, irmão, mas Jesus não quer que eu e você perca essa definição. A gente tem que amar a sua presença. A gente tem que ir e entregar tudo todos os dias. A gente tem que ir com força, ir até a presença do Senhor. E Maria ia com todo zelo, com todo carinho, ungir o corpo de Jesus. Jesus se apresentou a ela primeiramente. Mas a Bíblia nos diz que quando João olhou para o túmulo, estava vazio e o lenço dobrado à parte. Na cultura judaica, quando um judeu está sentado à mesa e ele faz a sua refeição, quando ele termina a sua refeição, se ele jogar o lenço em cima da mesa e levantar da mesa, o mordomo que vai limpar aquela mesa vê que o lenço não está dobrado, está amassado e jogado, significa que o judeu que comeu naquele lugar não voltará mais. Significa que a pessoa que estava fazendo uma refeição naquele lugar está insatisfeita com o atendimento, ou com a comida, ou com alguma coisa, e não voltará mais naquele estabelecimento. Mas a Bíblia nos diz que quando João entrou no sepulcro, os lenços de Jesus não estavam jogados. A palavra nos diz que os lenços estavam dobrados e colocados à parte. Para um bom judeu que ceiou com Jesus e que sentou com Jesus, João entendeu, ele nos deu um recado, ele quis dizer que ele vai voltar, ele quis dizer que ele vai aparecer. Esse estabelecimento atendeu ele bem, esse lugar foi recíproco com a sua presença, ele voltará, ele estará conosco mais uma vez. Esse aviso ficou para João selado e ele saiu dali calado. Jesus se apresentou mais tarde para eles e Jesus cumpriu com a sua promessa de retornar aos seus discípulos. E Jesus ele deixa isso marcado para mim e para você, meu irmão. Ele não deixou o pano amassado, ele não disse que não vai voltar. Ele nos deixou uma promessa fiel e verdadeira, que ele virá e buscará um povo lavado e remido no seu sangue, um povo que ama a sua presença, um povo que tem zelo e carinho pela sua presença e sua face. Jesus voltará para nos buscar. O Maranata vai acontecer, mas depende de uma igreja que está ansiando na expectativa e no temor do Senhor. A vontade de Deus é sempre estabelecer algo permanente. A vontade de Deus é sempre estabelecer algo que perdure, algo permanente. A aliança do Senhor não é algo passageiro, transitório, ou algo que está condicionado somente a um período de tempo, não. Quando Deus ele faz uma aliança comigo, com você, quando Deus nos chama para um relacionamento, Ele quer algo permanente, Ele quer algo que perdure, Ele quer algo que continue, que tenha eficácia, que tenha começo, meio e fim. Mas nós vemos que muitas das vezes em nossa vida, não só no sentido espiritual, ministerial, mas em todas as coisas, muitas vezes a gente deixa passar batido as coisas. A gente inicia, mas a gente não vai até o meio, quem dirá até o final. Às vezes a gente faz as coisas por fazer. Às vezes inicia as coisas sem uma fé ou uma confiança de que vai terminar. A gente começa sem saber o fim das coisas, sem ter uma real convicção, sendo que a fé é uma firme convicção daquilo que não se vê, mas é uma prova concreta daquilo que se espera. Quando Deus ele faz esse relacionamento comigo, com você, quando Deus nos chama para essa intimidade, Ele deseja fazer algo permanente comigo, com você. Ele quer que eu e você sejamos frutos que permaneçam. E não só eu e você, mas aquilo que virá de mim e de você, algo que permaneça, algo que perdure. Jesus quer que a gente tenha frutos, e frutos que se multipliquem e que permaneçam. Jesus declarou uma coisa muito forte em João capítulo 17, versículo 4, onde Ele falou em sua oração, a oração final ali. Jesus ele falou para o próprio Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, concluindo ou consumando a obra que estava confiada para mim fazer. Jesus ele falou assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando, completando, terminando, finalizando a obra que estava confiada.
Ele não falou: Pai, eu te glorifiquei começando a fazer as coisas. Pai, eu te glorifiquei na metade das coisas. Não, eu te glorifiquei concluindo, consumando, terminando até o fim aquilo que me estava confiado. Jesus nos dá uma lição aonde nós vamos glorificar ao Pai, não só iniciando uma carreira cristã, não só na metade da carreira, mas terminando uma carreira eficaz e permanente na sua presença. Deus é glorificado nisso. Jesus, ele disse: Pai, eu te glorifico concluindo. E nós temos que concluir essa obra que nos está confiada, essa carreira que nos foi proposta. Em algumas traduções, consumando ou completando significa teleio. E teleio é tornar perfeito, completar, executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim. Jesus não desejou, meu irmão, começar algo comigo, com você somente. Jesus, antes de começar, ele já viu o fim das coisas. Jesus, antes de começar e chamar eu e você para esta família, para esta mesa, para esta vida, ele já está vendo o fim das coisas. Ele já está vendo, ele não começou algo que não vai dar certo, algo que ele não sabe, algo que ele vai precisar de uma alternativa, algo que ele vai precisar de um plano B. Não, ele já chamou você sabendo o fim de todas as coisas, sabendo que há em você um selo que vai te levar até o fim, meu irmão. Jesus glorificou o Pai concluindo, consumando, finalizando. E eu quero ler com você um texto, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 a 11. Foi o texto que o Senhor falou comigo. Eu falei um pouco com você sobre amar a presença, sobre o temor, sobre você insistir em permanecer até o fim. Porque a gente vê, meu irmão, que, como eu ministrei alguns domingos passados, uma inconstância pega o nosso coração. Uma inconstância pega a nossa geração, uma frieza no espiritual, e as pessoas às vezes colocam a desculpa nessa frieza. Mas a frieza, meu irmão, não acontece se não tiver pecado. Nós temos que ver o que está acontecendo com a nossa vida. Nós somos guardiãos, meu irmão, da nossa vida e do nosso irmão. Lembra de Caim, quando Deus perguntou: cadê o seu irmão? Ele disse: sou eu porventura guarda do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão que cuide de si próprio. Nós somos guardiãos, meu irmão, da nossa vida e do nosso irmão. Nós temos que defender essa causa do Evangelho no meu coração e na vida do meu irmão. Eu tenho que convencê-lo, meu irmão, dessa verdade. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Alguns textos atrás também que eu falei sobre, alguns domingos atrás que eu falei. Paulo falou para Timóteo: cumpra cabalmente o seu ministério. Cabalmente significa fazer completamente até que convença. Convença, meu irmão. Esteja convencido por essa verdade e convença com essa verdade. Nós temos que completar essa carreira que nos foi proposta. 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 11. Diz o texto: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate e completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém? Até aí. O apóstolo Paulo está na sua prisão em Roma. Paulo está aprisionado. Alguns historiadores acreditam que o próprio Lucas escreveu essas cartas a Timóteo. Paulo está tendo sua parte final. Paulo está consumando a obra e a carreira que estava confiada. Paulo está selando o seu apostolado. Paulo está terminando aquilo que ele começou com Jesus, que era pregar aos gentios. E agora Paulo está completando, está encerrando. E aí ele está falando sobre ele mesmo. Está dizendo: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, a minha vida já está pronta a ser oferecida, já vou ser elevado em sacrifício, já vou ser levado por causa do Evangelho, vou ser morto, vou morrer, o tempo da minha partida é chegado. Um dos textos mais famosos da Bíblia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Mas é um texto que o Senhor falou tremendamente comigo, muito simples e conhecido, um dos textos mais falados. Mas Paulo está falando assim, cara, combati o bom combate. E eu não só o combati, mas eu completei. Às vezes há pessoas que você conversa que não tem, meu irmão, esse tipo de combate em conclusão. A pessoa iniciou a carreira do Evangelho, a pessoa iniciou o seu relacionamento com Jesus, mas parece que só foi o início, parece que foi só um chamariz, foi o começo, não tem continuidade. Mas Paulo não está falando desse tipo de relacionamento. Paulo está falando, cara, eu combati o bom combate, e não só isso, mas eu completei a carreira que me foi confiada. E não só completei a carreira, eu guardei a fé. Percebe a profundidade disso? É simples, mas a profundidade disso. Ele está falando, cara, eu tive experiências, combate, eu combati o bom combate. E a gente sabe da história de Paulo, tudo que ele sofreu por causa do Evangelho. O próprio Jesus, quando chamou ele, falou, esse cara vai saber o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. E aí Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, eu tive experiência, eu combati dia a dia, ferrenhamente, eu combati o bom combate. E não só o combati, mas eu venci, eu completei a carreira que me estava proposta. E não só completei a carreira, porque eu não completei de qualquer forma. Eu não fui vivendo uma vida com Jesus desleixada. Eu não fui vivendo uma vida com Jesus irresponsável. Eu não fui vivendo uma vida com Jesus abandonando o meu ministério e a carreira que me foi confiada. Não, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Jesus está falando comigo, com você, meu irmão. Há um combate a ser combatido na sua vida. E ninguém vai combater, ninguém vai degladiar a sua guerra. É você que guerreia por você. É você que luta as suas guerras. É você que luta esse combate. Ninguém pode pegar a sua espada e lutar por você. Lembra de Davi com Saul? Saul queria emprestar a espada e Davi disse, eu não quero a sua espada. Eu vou combater as minhas guerras das minhas formas. Eu tenho as minhas ferramentas. Você vai combater o seu combate. Eu vou combater o meu combate. Mas é claro que nós nos preocupamos com aquele que está à nossa direita. É claro que nós nos preocupamos com quem está à nossa esquerda. Mas o bom combate, meu irmão, quem combate é você. Quem realiza essa experiência de combatente somos nós. Ninguém pode fazer isso por mim e por você. Não existe substituição, não existe troca. O seu lugar é o seu lugar, o meu lugar é o meu lugar. A minha responsabilidade é a minha responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por mim. Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu terminei, eu fui até o fim, eu fui fiel. Eu sofri, não foi fácil, mas eu completei, eu terminei. E aí ele está falando assim, eu guardei a fé. Olha para mim, meu irmão, olha para você mesmo, olha para o seu coração e diga se você é capaz de declarar isso. É simples e conhecido, mas diga se você é capaz de completar isso, de encarar isso, essa verdade. Não estou dizendo que você não está nessa condição. Estou dizendo que eu e você temos que fazer essa avaliação de dizer, eu estou combatendo o bom combate? Se eu estou pronto a ir até o fim. Se eu estou pronto a ir até o fim, eu estou guardando a fé que me foi confiada. Eu estou guardando o dom de Deus que me foi dado, porque a fé é um dom e é dado por Deus, meu irmão. É dado gratuitamente. O que temos feito com isso? E aí Paulo diz, eu já estou no final, completei, guardei a fé. Agora eu estou aguardando a coroa da justiça. Ela me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ao que Paulo declara, eu estou no final, mas não se preocupe, há uma recompensa reservada em Jesus para mim. E não somente para mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Há uma recompensa, há uma justa recompensa para mim e para todos aqueles que zelam e amam pela vinda do Senhor. E aí Paulo prossegue dizendo, há uma recompensa para aqueles que amam a vinda. Há uma recompensa para você, há uma recompensa que não falha, uma recompensa que não envelhece, uma recompensa que não pode ser frustrada para a igreja. E essa recompensa é para todo aquele que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa recompensa é para todo aquele que aguarda, não só com uma expectativa de olhar, mas uma fé firme, convicta e verdadeira. Há uma recompensa para mim e para você, mas se você guardar a fé que te foi confiada. E aí Paulo está dizendo assim, vem comigo depressa, vem Timóteo, vem ter comigo depressa, porque aconteceu algumas coisas, Timóteo. Demas me desamparou, ele amou o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica.
E eu quero dar uma pausa aqui. Nós vemos que Demas, ele aparece em alguns poucos textos da palavra, em Colossenses, em Filemão. Demas aparece como um companheiro missionário das viagens de Paulo. Demas aparece simplesmente em 3 textos da Bíblia. Demas foi um grande companheiro do apostolado de Paulo. Demas foi um grande missionário. Demas foi alguém que levou a mensagem do evangelho em algumas nações, em algumas províncias. Demas foi um preletor da palavra. Demas foi alguém cheio do Espírito Santo, porque Paulo não mandaria e a igreja jamais enviaria alguém que não tivesse todas as características que a gente vê em Atos. Um homem sábio, um homem idôneo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fundamento, de convicção, um homem esposo de uma só mulher, marido de uma só mulher, que cuida bem da casa, com filhos obedientes. Ele era um cara desse, era um cara eleito, um cara confiável. E agora Paulo está dizendo assim: vem ter comigo, Timóteo, depressa, porque Demas me desamparou. Ele amou o presente século e ele fugiu para Tessalônica. Eu vejo, meu irmão, algumas pessoas se enquadrando na história de Demas, porque Demas foi alguém que começou bem. Demas teve uma vida intermediária boa, uma vida real com Jesus, mas ele não concluiu a carreira que lhe estava confiada. Ele não abandonou somente o ministério, ele abandonou a Paulo, ele abandonou a Deus, ele abandonou uma vida com Jesus. E ele era um cara instruído, ele era um cara cheio, era um cara promissor, era um cara cheio da presença, levava a mensagem pelas nações. O cara se desviou, o cara voltou para trás, o cara abandonou tudo, porque ele amou o presente século. Nós temos que entender, meu irmão, o real significado dessa semente na nossa vida. Demas era esse tipo de cara, promissor, mas não entendeu o real significado da semente na vida dele, a semente do evangelho. Jesus, ele fez uma parábola dizendo que o evangelho é semelhante a uma semente. A palavra de Deus é semelhante a uma semente. Algumas pessoas jamais vão saborear essa semente, porque cai no meio do caminho, e o maligno rouba aquilo que era para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa vai passar uma vida inteira sem nunca experimentar a presença, sem nunca saber o que é ter Jesus como Senhor, sem nunca saber o que é ser cheio do Espírito Santo. Vai passar 60, 70, 80 anos vivendo uma vida medíocre, uma vida sem Jesus, uma vida sem esperança, uma vida confiando no dinheiro que vai roubar toda a esperança e a fé dela no final. Jesus falou: a semente do evangelho, algumas pessoas não entendem, o maligno rouba. E aí Jesus falou assim: mas algumas pessoas até entendem, elas recebem com prazer e alegria, mas essa semente cai em um pedregal. Não é uma terra fértil, não é um solo que vai crescer e dar frutos. É uma terra onde as raízes não vão conseguir se expandir. O sol vai brilhar, vai queimar a planta e ela vai se extinguir, porque não tem raiz em si mesma. São semelhantes a pessoas que ouvem a palavra, têm prazer nos louvores, cantam as músicas, escutam os cultos, estão presentes nos cultos, sentem a alegria de estar numa igreja. Mas quando o sol brilhar, meu irmão, quando a luta vem, quando os problemas vêm, quando as coisas acontecem, essa pessoa não tem fundamento, não tem raiz, e ela se extingue, ela se apaga. Jesus falou de uma terceira pessoa: a semente também cai em lugares aonde estão os espinheiros. Crescendo os espinheiros, e os espinhos sufocam a semente e torna ela infrutífera. São pessoas que ouvem a mensagem, são pessoas que têm o prazer e a alegria como a outra tinha, que não tinha raiz, que não tinha fundamento. É semelhante a essa pessoa, só que essa pessoa até cresce, essa pessoa até desenvolve, chega na maturidade. Essa pessoa tem até uma vida com Deus. Essa pessoa é um Demas da vida, essa pessoa é um Demas, porque é uma pessoa que até mesmo às vezes prega a palavra, vive a palavra, tem a palavra, ama Jesus, está com Jesus, está com os apóstolos, está com os pastores, está com todo mundo. É um cara cheio de Deus, só que ao redor dele, ele cresceu em espinheiros. Ele permitiu que os espinhos crescessem e sufocassem a verdade e a semente que estava nele. Lembra que Paulo falou: ele me abandonou e foi para Tessalônica porque ele amou o presente século.
Jesus falou assim: a semente que cai no espinheiro é semelhante a pessoas que olham para este mundo e desejam este mundo. Demas é esta pessoa que cresceu, se desenvolveu, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, junto com ele, crescia espinhos ao seu lado. No linguajar bíblico, espinhos se refere às nações inimigas de Israel, sabia disso? Josué capítulo 23, versículo 13. Josué, quando está encerrando o seu discurso diante de Israel, está dividindo, ele disse: aqueles que querem seguir Baal, sigam, mas aquele que quer seguir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estaremos aqui perpetuamente. Aí ele falou assim: se vocês não expulsarem, Deus seja testemunha, se vocês não expulsarem as nações que estão à sua volta, e se vocês olharem para elas e desejarem estar com elas, criarem sociedade com essas nações, elas crescerão e serão como espinhos para vocês. Jesus falou que uma semente que cai no meio do espinheiro, o espinho cresce e sufoca. Josué falou que se as nações inimigas criarem sociedade com o povo de Israel, nascerá espinhos e sufocará o povo de Israel. Eu quero que você reflita na sua vida, meu irmão. O que é que você está permitindo crescer de espinho em você? O que é que você está permitindo crescer de espinho à sua volta, que tem sufocado a eficácia dessa mensagem no seu coração? Tem sufocado o avanço dessa mensagem na sua vida? Tem bloqueado você, te sufocado de uma forma que você não vive mais aquilo que é para você viver em Deus? Tem te sufocado porque está criando espinhos e crescendo e sufocando. São permissividades. Nós temos facilidade em permitir muitas coisas. A gente vê pela história de Israel. Lembra que Paulo escreveu? Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Todo o ensino da Bíblia, a gente vê que Israel passava por esse tipo de coisa. Eles não matavam o mal na raiz, não matavam o mal na casa, não matava isso, deixava crescer, se multiplicar a ponto de se tornar irrefreável, a ponto de não conseguir mais parar, a ponto de se misturar e perder a identidade. Deus está alertando o meu coração e o seu para dizer: cara, remove esses espinhos do seu coração. Cara, para de olhar para este século, para de olhar para a vida do outro que deu certo, para de olhar para as coisas que não acontecem na sua vida e não deixa essa frustração criar um espinho na sua vida. Isso vai te sufocar, isso vai te matar. Isso vai fazer uma pessoa promissora como você é morrer sem concluir a carreira. Vai fazer você perder a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário daquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e é galardoador de todo aquele que o busca. Nós temos que ter fé nisso. Os espinhos cresceram ao redor de Demas, ele abandonou Paulo, seguiu para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade onde existia um dos maiores pecados da época. Tudo estava no fluxo dessa cidade. Era uma cidade realmente diabólica, no sentido de reprovar a mensagem do Evangelho. Eles expulsaram Paulo dessa cidade, anos antes. Não quiseram a palavra, rejeitaram. Demas se escondeu dentro dessa cidade. Demas, alguém limpo, lavado, cheio, voltou para essa cidade. Foi comer comida de porco, meu irmão. Porque Demas abandonou a carreira, abandonou o ministério que lhe estava confiado. E aí Paulo diz: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. Eu vejo Paulo fazendo algumas diferenças aqui, ele dizendo assim: Demas me desamparou, me abandonou. Timóteo, eu preciso de você. Talvez, não sei, Paulo queria delegar alguma coisa que estava confiada a Demas, e Demas abandonou. Paulo precisa de alguém para continuar. Paulo não está só preocupado com ele, Paulo está dizendo: eu preciso continuar, preciso instruir os meus discípulos, preciso que eles continuem, permaneçam, perdurem, corram a carreira deles. Timóteo, vem depressa, porque Demas me desamparou. Talvez Paulo precisava dele para concluir uma obra que Demas abandonou. E aí Paulo disse: Crescente foi para a Galácia. Quem sabe Crescente, instruído na palavra de Deus, foi para a Galácia. E lembra que nos Gálatas existiam os judaizantes, pessoas que queriam mesclar o judaísmo com o cristianismo. Era uma luta ferrenha nessa cidade de Gálatas. E aí Crescente foi para a Galácia. Quem sabe para vencer esse tipo de argumento, quem sabe para pregar Jesus verdadeiro, quem sabe para dizer para eles o que Paulo disse: se vocês voltarem a viver pela lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão.
Ou seja, não volte para essas coisas, continua no amor de Cristo, continua em Jesus, continua na comunhão. Crescente foi pregar isso na Galácia. E agora Tito foi para a Dalmácia. Tito era um dos segundos filhos mais próximos da fé de Paulo. Primeiro Timóteo, depois Tito. Tito foi para a Dalmácia, viver um desafio do evangelho também, pregar a palavra do Senhor na Dalmácia. E aí ele está falando, cara, eu instruí os meus discípulos mais próximos, todos eles estão onde deveriam estar, só Demas me abandonou. Mas Timóteo, Lucas está comigo. Lucas escreveu o evangelho de Lucas, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas, quem sabe, escreveu essa carta de Timóteo, porque Paulo estava preso, não sei se Paulo escreveu ao próprio punho. Mas Lucas estava com Paulo. E a presença do médico estava ali com o apóstolo que estava encerrando a sua carreira. Há um texto da palavra que diz que Deus ele permite a ferida, mas é Ele que sara. Deus ele permite a ferida, mas é Ele que cura, é Ele que cuida. O apóstolo Paulo passou por muitas e inúmeras feridas, mas no final da sua carreira Deus enviou um médico para estar com ele. Deus disse assim, você não vai ficar sozinho nessa cela, eu vou enviar um cara que cuida da sua saúde. Eu vou enviar um cara que vai estar com você. Você correu a sua carreira, Paulo. Eu não estou só cuidando da sua recompensa espiritual, eu estou cuidando do seu físico também. Eu estou mandando um médico para estar com você. Lucas estará com você. Lucas está comigo, Paulo falou. O médico está comigo. E agora ele diz, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos é João Marcos. Marcos escreveu o evangelho de Marcos. Pedro foi quem ditou o evangelho de Marcos. João Marcos foi a causa da discussão de Barnabé e Paulo. Quando Barnabé decidia ir para um lugar e levar Marcos, Paulo disse, ele não vai com a gente, ele não acompanhou nas outras viagens, dessa vez ele também não vai. Barnabé falou, então você segue caminho porque eu vou para o outro lado. Quando Barnabé voltou com João Marcos foi para Jerusalém para aprender mais a respeito de Jesus Cristo. Ele falou, preciso escrever alguma coisa. Ele foi aos pés de Pedro e começou a escrever o evangelho que levou o seu nome. João Marcos escreveu o relato do evangelho de Jesus, segundo a sua concepção, segundo a sua visão, segundo o que ele entendeu de Pedro e o que ele testemunhou. Ele escreveu o evangelho, e aí agora Paulo está falando assim, traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Esse texto mexe comigo várias vezes. Porque um cara que foi motivo de discussão, um cara que separou os dois apóstolos, não só no sentido de briga, mas no sentido de que Deus estava nesse negócio. Deus separou essa briga, Deus separou os dois, mas para propósitos distintos, para chegarem no mesmo lugar. O evangelho continuou sendo pregado, Barnabé continuou pregando, Paulo continuou pregando, ninguém ficou com raiva de ninguém, ninguém fez bico para ninguém, mas o motivo da discussão foi levar João Marcos. Ou seja, para aquela viagem específica, João Marcos não era útil. Não precisava levar João Marcos. Não sei se Paulo sabia ou se foi divinamente inspirado, mas João Marcos voltou para Jerusalém para escrever um evangelho. Ou seja, ele não foi numa viagem missionária, mas ele é um cara que é lembrado até hoje porque as mãos dele escreveram um evangelho. Sabe o que quer dizer? Há coisas que Deus está falando para você, não vai acontecer, e aí você fica frustrado, sai da igreja, bloqueia os irmãos, não quer falar com ninguém, mas Deus está falando assim, cara, você não entendeu o seu propósito. Você não vai nessa viagem, mas você vai escrever um evangelho que vai levar o seu nome. Você não vai na viagem, não fica frustrado, não fica triste não. Eu tenho um propósito maior para você. Eu duvido, meu irmão, se eu conversasse com o João Marcos hoje, se ele queria ter ido naquela viagem. Ele escreveu um evangelho a próprio punho, uma história do relato da vida e ministério de Jesus Cristo. Porque ele não foi numa viagem. Ele não era útil para aquela viagem, meu irmão. Deus está falando para você, cara, há coisas que você tem muito mais utilidade na minha casa. Há coisas que você tem muita utilidade, mas para isso que você quer, não esquece isso não é útil para você. Deus está falando isso para você, larga isso que você sabe que não é útil, que você sabe que não vai dar certo, para com isso, deixa. Eu tenho algo muito maior reservado para você. Eu tenho um propósito que nem mesmo você sabe. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem você mesmo sabe.
João escreveu o Evangelho, e agora, no final da vida do apóstolo Paulo lembra dele. Paulo não deixou ele não ir na viagem, mas não esqueceu dele. No fim da vida do apostolado dele, ele falou: traz Marcos com você, porque Marcos é muito útil para o ministério. Olha a maturidade, meu irmão. Há pessoas que talvez você não está vendo a utilidade hoje, mas vão ser muito úteis para o ministério. Você mesmo talvez está se sentindo um pouco inútil em algumas coisas. O Senhor tem me revelado isso. Você tem se sentido inútil em alguns sentidos da sua vida, na sua caminhada. Coisas que você foi frustrada por você mesmo, por alguém, por outrem. Você está frustrado em alguns sentidos da sua vida. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui para restaurar o seu coração. Eu estou aqui para ressignificar a sua vida. Eu estou aqui para dar um novo motivo para você continuar. E o motivo continua sendo a minha presença. O motivo continua sendo eu. O motivo continua sendo Jesus. Ele fala para você: aquilo que exerce motivação sobre você te para, meu irmão. Se você vem no culto por causa da live, por causa da música, o dia que parar a música, o dia que parar a live, você para de ser crente. Aquilo que exerce motivação sobre você vai te parar um dia. Mas se a sua motivação é Jesus, meu irmão, se a sua motivação é a presença do eterno Rei, Senhor da glória, você vai chegar naquele lugar. Você vai chegar com uma firme convicção, e você vai receber essa recompensa que está confiada, não só a Paulo, não só a essa igreja, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo concluiu a carreira e ele está delegando as responsabilidades aos seus discípulos. Lucas está com ele, ele falou: traz Marcos, Marcos é útil. Meu irmão, nós temos uma cultura impregnada, no sentido brasileiro, impregnada pela impersistência, pela impaciência, pela intolerância. Se a gente deixar essas coisas roubar a nossa fé, a gente não vai concluir a carreira, vai crescer espinhos, meu irmão, no nosso coração. Viver enclausurado pelos espinhos transformará as nossas vidas, meu irmão, em uma coisa infrutífera. O desejo de Jesus não é que a gente seja infrutífero, que a gente cresça no lugar que deve crescer e frutificar e multiplicar. As 3 sementes não deram certo lá no começo, mas Jesus disse: calma, que ainda tem uma semente que deu certo. Tem uma semente que caiu num solo fértil, ela não produziu, não foi pouco, ela produziu 30, 60, 100 por 1. Ela foi fértil, ela se multiplicou. Jesus está encontrando esse lugar fértil no meu coração e no seu coração nessa noite. Jesus quer que esse lugar seja um lugar de repouso para a semente, para que ela cresça, meu irmão, para que ela amadureça, para que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Jesus deseja que a gente dê frutos que permaneçam. Isso vai depender, meu irmão, de onde os nossos olhos estão olhando. Lembra que o escritor de Hebreus, às vezes eu associo com Paulo. Ele disse: olha, para que nenhuma raiz de amargura cresça no seu coração. Lá em Hebreus capítulo 12. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Aonde os nossos olhos estão olhando? Para onde nós estamos olhando? Adão e Eva venderam a oportunidade de estar com a presença porque olharam para o lugar errado. Olharam para onde não devia. Olharam para onde estava proibido. Deus ainda falou: não olha, está proibido. Olharam, desejaram, cobiçaram e venderam aquela presença por causa de uma degustação e um prazer que se passou. Charles Spurgeon disse: se você não está satisfeito com o que tem, não ficaria, ainda que tivesse o dobro disso. Se você não está satisfeito com o que você tem, você continuaria insatisfeito mesmo que você tivesse o dobro. Então eu estou falando com pessoas aqui, meu irmão, não insatisfeitas, pessoas que estão com mais do que satisfeitas com a presença do Senhor Jesus. Eu estou pregando para uma igreja que eu creio que não está só satisfeita, mas está dizendo: Senhor, ainda que eu não tenha o que eu quero, ainda que eu não viva o que eu quero viver, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou pregando para esse tipo de gente, eu creio. Não insatisfeitos, pessoas satisfeitas com a presença. Sabe Davi, que eu falei no começo?
Davi foi o maior rei de Israel, mas ele foi o maior pastor de Israel, depois de Jesus. Davi foi o maior rei de Israel, porque no lugar secreto, aonde ele cresceu e se desenvolveu, não tinha espinhos. Não era uma terra seca, era uma terra fértil que frutificou e multiplicou. Eu imagino, meu irmão, Davi pegando aquela harpa e louvando tanto com temor ao Senhor, a presença do Senhor entrando naquele rebanho, pegando aquele jovem pastor, ungindo, enchendo o coração dele da presença. Eu imagino Davi louvando ao Senhor. E eu creio que essa igreja está como Davi, satisfeita com a presença. Se você está insatisfeito, seja insatisfeito de viver sem a presença. Se você está insatisfeito com alguma coisa, seja insatisfeito de viver sem a presença. Não permita mais passar um dia sem senti-la. Seja insatisfeito em viver sem, viver seco, viver sem essa presença. Não permita isso. Seja satisfeito com a presença. Porque se você for satisfeito com a presença, ser fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. Se você sabe viver com a pouca medida, seja fiel nisso, porque no muito eu vou te colocar. Eu vejo Davi desse jeito. Davi foi um dos homens que mais influenciaram a minha vida. Eu olhar para esse cara que teve tudo, mas no começo da sua história, ele só queria louvar, só queria adorar. Nenhum momento ele dizia, eu quero ser rei de Israel, batia no peito, não. Ele queria ser o pastor de ovelhas. Ele queria cuidar e correr a carreira que lhe estava confiada. Os irmãos dele tratavam aquilo com vergonha. Vai cuidar das ovelhas do seu pai, vai cuidar do rebanho. Você não tinha o que fazer não, veio ver a nossa vergonha na guerra. Davi falou, de maneira nenhuma. Eu vim porque ninguém quer enfrentar esse gigante, ninguém quer correr essa carreira, ninguém quer combater esse bom combate, ninguém quer guardar a fé até o fim. Eu vim até aqui porque eu tenho fé até o fim e vou concluir a carreira que me foi confiada. Davi, com adoração, meu irmão, venceu as suas guerras. O povo cristão, o povo de Jesus, não vai vencer as guerras com outras coisas. A nossa arma continua a mesma. Ela se chama adoração. Se a gente criar esse ambiente de adoração, meu irmão, não há combate que a gente não vença. Não há carreira que a gente não conclua. Não há fé que a gente não alcance. A gente tem que criar esse ambiente de adoração e de temor pela presença. Se a gente cria isso, a gente não vai ser um Demas. A gente vai ser um Paulo da vida. A gente vai ser alguém cheio do Espírito Santo que influencia pessoas. Jesus quer que eu e você seja esse tipo de gente. Não uma pessoa que abandona o ministério, não uma pessoa que larga as coisas, não uma pessoa irresponsável, não uma pessoa que vendeu os projetos, uma pessoa que vai até o fim porque Jesus está conosco. A conclusão da história bíblica é: tu, porém, vai até o fim. Não desiste, não larga. Eu imagino Davi desse jeito. Davi pegando a sua harpa, meu irmão, e antes de mais nada, ele só queria dizer isso, o que Paulo disse, a sua graça me basta. Ele cantava isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero sua presença. Davi, no maior pecado da sua vida, quando ele estava salmodiando e cantando, ele falou assim: Senhor, pode me tirar tudo que eu tenho, pode me tirar os reinos, as minhas conquistas, o meu castelo, o meu lugar de descanso, minha cama bela, bonita, meus carros, meus cavalos, tudo, só não me tire a sua presença, só não me tire ela. Será que você pode cantar isso?
Eu só quero sua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. A graça nos basta, meu irmão. Davi falou isso: pode me tirar tudo, eu estou disposto. Pelo meu pecado, pela paga do meu pecado, eu estou disposto a deixar tudo, pode tirar. Só não me tire a presença. Aí Deus falou assim: eu não vou te tirar nada. Eu não vou tirar o seu reino. Eu não vou tirar nada de você, Davi. Pelo contrário, da sua descendência nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Da sua descendência virá aquele que esmagará o pecado. Da sua descendência virá, porque você é aquele cara que teme o meu nome. Deus falou: não vou te tirar nada. Pelo contrário, em Israel não vai ter rei igual a você, Davi. Pelo contrário, se você tinha cavalos, eu vou te dar o dobro. Se você tinha êxito nas batalhas, eu vou te dar o dobro de êxito, e mais rápido ainda. O caminho do arrependimento é o melhor caminho, meu irmão. O caminho do abandono não vai te levar para lugar nenhum. Mas o caminho do arrependimento é o caminho que vai te levar para uma vida de sucesso com Deus. Eu quero encerrar com um texto de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 8. Os perigos espirituais. O escritor desse texto deu esse título: os perigos espirituais. Hebreus capítulo 6 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes vindouros, e caíram, sim, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia, ou à vergonha, ou ao vitupério, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz a erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Olha o que vai falar aqui: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O escritor de Hebreus está falando, meu irmão, dos perigos espirituais de uma pessoa cair da fé, de uma pessoa não concluir a carreira que lhe está confiada, não combater o bom combate e não guardar a fé. O escritor de Hebreus está falando assim, que a pessoa pode cair, mesmo se tiver essas 5 coisas que o escritor está falando. Uma pessoa está sujeita a cair se não permanecer vigilante, mesmo que ela for um iluminado. O que é uma pessoa iluminada? Uma pessoa com divina revelação. Não é uma pessoa comum, uma pessoa que simplesmente sabe o que é Jesus. Não é só isso. É uma revelação profunda. Ele entende muitas coisas. Um iluminado tem revelação da palavra de Deus, não só um pedaço, mas compreende ela como um todo. O cara é iluminado. Segunda coisa, ele provou o dom celestial. O que é provar o dom celestial? Provar o dom do Espírito, que é renascer, nascer de novo. O cara teve revelação. Quando ele tem revelação e confessa isso, ele nasce de novo. Provaram o dom celestial. Terceira coisa, participantes do Espírito Santo. Logo depois do entendimento, logo depois de uma nova vida com Cristo,
vem o batismo com o Espírito Santo, uma pessoa participante do Espírito Santo. Quarta coisa, provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, estavam se alimentando de coisas fortes, fundamentais, elementais. Estavam com um banquete pleno da palavra de Deus, instruídos. Quinta coisa, provaram os poderes vindouros. Ou seja, tiveram alguma vida em relação a viver vendo a glória de Deus e a manifestação da sua presença. O escritor de Hebreus está falando assim que é impossível que uma pessoa que tenha vivido esse tipo de coisa caia e seja renovada ao arrependimento. No contexto histórico, judeus que voltavam, que se convertiam a Jesus e decidiam voltar para o judaísmo, eles tinham que fazer um ritual anticristo, porque eles tinham que dizer que não aceitavam Jesus como Senhor, não aceitavam que o Espírito Santo veio para os gentios, faziam uma série de negações para voltar para o judaísmo. O escritor de Hebreus está falando assim: esses caras eram iluminados, provaram o dom celestial, eram participantes do Espírito Santo, tinham uma palavra profunda, eles experimentaram a glória e a presença de Deus, e agora estão negando, é impossível que volte ao arrependimento. Negaram publicamente a fé em Jesus Cristo, se voltaram para perturbar a fé dos irmãos. E aí, o escritor ainda está dizendo assim: esse tipo de gente pode cair. Isso é terrível, meu irmão, porque não está falando de um crente imaturo, não está falando de uma pessoa que começou a vir na igreja agora, uma pessoa que está indo em companhia de alguém para a igreja, não, está falando de um cara totalmente pleno em Deus, de um cara iluminado, cheio do Espírito Santo, um cara com fundamento. Esse cara pode cair, e se cair e voltar para a vergonha e a negação, não vai ser renovado para arrependimento. Mas aí o escritor continua dizendo: aquele porém que recebe e produz, ele recebe a chuva e absorve, ele vai crescer como uma erva útil, ele receberá a bênção de Deus. Mas aquele que não produzirá espinhos e abrolhos, será rejeitado, o próximo está da sua maldição e será queimada. O escritor de Hebreus está nos falando de algo muito severo. Está falando de pessoas que abandonam, meu irmão, de pessoas que podem cair, mesmo tendo isso tudo. Ou seja, ter tudo isso não significa uma garantia de chegar até o final. Mesmo que uma pessoa tenha essas 5 coisas que eu citei, ainda ela pode estar sujeita a cair se ela não fizer uma coisa. E essa coisa não pode ser largada de mim e de você. A pessoa pode ter tudo isso e não ser suficiente para a salvação. Ela pode cair, estar sujeita. Mas se essa pessoa tiver o temor do Senhor, meu irmão, jamais ela vai cair. Jamais ela vai deixar e abandonar essa fé. Então eu creio que Deus ele está restaurando isso no meu e no seu coração. Eu vou estar encerrando com uma promessa escrita em Malaquias capítulo 3. Não vou falar sobre dízimo e oferta, mas faz parte. Malaquias capítulo 3, a palavra nos diz que Deus vai enviar o seu anjo, o anjo da sua aliança. Quem suportará esse dia? Ele virá como o purificador da prata. Ele será como um dos lavandeiros, e ele purificará o meu povo. Malaquias estava falando de Jesus, aquele que purifica, aquele que lava, aquele que limpa. E Malaquias faz uma referência a um ourives, a um fabricante de prata. Sabe como que purifica a prata, meu irmão? Aquecendo a prata. Mas para purificar a prata, o ourives tem que sentar próximo dela. Ele tem que manter uma distância do maçarico e manter uma chama constante em cima dela. Ele só para de purificar a prata quando o rosto dele está refletido na prata. Quando o rosto dele está refletindo na prata, ele sabe que a prata foi purificada. Ele sabe que não há resquícios de outro material. Ele sabe que essa prata está pura, está limpa. O escritor de Hebreus disse 5 coisas que uma pessoa cristã tem, mas que não são totalmente suficientes se você não tiver o temor.
E para restaurar o temor, há purificação, há arrependimento. O caminho do arrependimento te leva à purificação. E a purificação, ela é consumada quando Jesus vê o rosto dele em você. A purificação acontece quando ele olha para você e fala: esse é meu discípulo. Se vos amares uns aos outros, todos saberão que vós sois os meus discípulos. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós amarem as minhas palavras, guardarei os meus mandamentos. Eu e o Pai amaremos a você também, e em ti faremos morada. Há uma promessa forte nisso, meu irmão. Guarde os mandamentos, guarde a palavra, guarde tudo o que o escritor de Hebreus falou, guarde o que Paulo falou. Mas principalmente, guarde uma coisa no seu coração nessa noite: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quer ser sábio na sua vida, quer ser vitorioso, quer guardar a fé, combater o bom combate, encerrar a carreira, guarde o temor do Senhor no seu coração. Se coloque de pé, amém? Não há com o que se preocupar, querido. Jesus disse que aquele que se preocupa é como uma semente que caiu no meio dos espinhos. A preocupação do mundo o sufoca, o amor desse século o sufoca. Mas não somos esses que se preocupam. Nós só queremos a presença, querido. É só dela que nós precisamos. A graça, a presença nos basta. Aonde ela vai nos levar eu não sei. Eu só sei que aonde ela estiver eu quero estar. Aonde ela vai te levar eu não sei. Eu só sei que aonde ela estiver você deve estar. Martinho Lutero escreveu uma coisa muito interessante. Eu não sei por quais caminhos Deus me leva. Eu só sei que eu conheço o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus vai te conduzir, mas a sua segurança está em conhecer aquele que te leva. Aquele que te leva vai guardar a sua vida. Aquele que te leva vai te encher da presença, da chama, do fogo. Aquele que te leva vai fazer você concluir a carreira que lhe está proposta. Ele te deu, meu irmão, um legado. Não só um legado, mas Ele te deu um presente que se chama amigo Espírito Santo. E esse aí não te abandona. Para encerrar aqui, Romanos capítulo 8 diz que o Espírito está conosco intercedendo em nossas fraquezas. Não sabemos como havemos de pedir. A palavra nos diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra ajuda vem do grego ajudar, a pegar junto. O Espírito Santo só vai fazer algo na sua vida desde que você esteja de acordo que isso aconteça. O Espírito Santo só ajuda aquilo que precisa de ajuda. Se você não quer ajuda, Ele não te ajuda. Mas para Ele te ajudar, você tem que andar em koinonia, andar em companheirismo, andar em parceria. E a obra de Deus vai ser concluída na sua vida. O Espírito está aqui para te ajudar nessa noite. Está aqui para reerguer o altar do seu coração. Está aqui para restaurar a tenda de Davi que está danificada. Mas a glória de Deus vai se manifestar na sua vida nessa noite. Amém? Deixa o Espírito Santo te renovar nessa noite. Deixa o Senhor renovar a sua tenda, a sua casa, a sua família.